13 de março de 2024, quarta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com você mais uma vez o nosso quadro branco e vamos para os nossos 20 minutos de análise da língua inglesa, desenvolvendo essa nossa habilidade. Vamos primeiro identificar esse nosso estudo de hoje. Esse estudo de hoje é o estudo de número 20. Então, esse é o nosso estudo de número 20. Vamos observar aqui como que a gente escreve 20. Olha só, TW, e depois a gente vai colocar ente. E tem duas pronúncias da gente falar o número 20, né? Ou você vai falar mais de forma americana, que é, repete comigo, 20, 20. O 20, no caso, essa letra T não é pronunciada de forma forte. Já se você vai lá para o lado da Europa e puxa mais para o inglês britânico, eles falariam essa letra T com mais presença. Eles falariam 20, 20. Eles falariam essa letra T, ok? Então, repete mais uma vez comigo. 20, 20. É a nossa aula número 20. Nós estamos no mês de março. Março em inglês, Mart. 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 Importante detalhe aqui. O Mart termina com CH. Esse CH ele não vai ter o som de marche, ok? É Mart. Mart. Como se aqui no final tivesse uma letra T. Mart. Ok? Data de hoje. Hoje é o 13º dia, 13º dia do ano de 2024. 2024. Como que a gente fala 2000? 2000. 2000. E 24? 24. Assim como o 20 que a gente aprendeu 20 aqui. 24, 24. E 2000, 2000. 2000. Dia de hoje. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira se escreve com a letra D, mas você não vai falar Wednesday. Você vai falar Wednesday. Wednesday. Sem a pronúncia da letra D, ok? Wednesday. Vamos observar aqui também como que a gente escreve 13 e como que a gente escreve 13º. Afinal, quando a gente se comunica através de data em inglês, muitas vezes essa data vai estar de forma ordinal. E aí a forma ordinal é um pouco diferente da nossa forma cardinal, ou seja, é diferente falar e falar primeiro, segundo, terceiro, 13 e 13º. Então, 13, você vai escrever aqui, ó, 13. Primeira parte, third. Segunda parte é o teen. Essa palavrinha, o teen, ela vai estar presente desde o número 13 ao número 19. Como a gente já falou anteriormente, ela também faz relação com a parte da adolescência, que vai ali dos 13 aos 19 anos. 13. E a pronúncia é como se essas duas letras Es fossem letras I. 13. Que dá uma esticadinha, beleza? Alright. Agora, o número 13º, você escreve exatamente igual ao número 13, porém, no final, você vai colocar aqui uma letra TH. Então, na letra TH, você junta os dois e ficaria 13th, 13th, 13th. Lembra, TH, língua entre os dentes. 13th, 13th. Com o tempo, você vai praticando e isso vai desenvolver melhor ainda. Vamos falar também de como está o clima no dia de hoje. The weather is, aonde eu estou, sunny. Ensolarado, com sol. Sunny. The weather is sunny. A gente vai aprender em breve também que essa forma aqui, a gente pode fazer a contração dela. Mas depois, quando a gente estudar a contração,
Aí sim eu vou transformar aqui. Por enquanto você vai aprender dessa forma. E a estação. The season is summer. Nesse momento ainda é verão aqui no Brasil, né? The season is summer. E aqui pode acontecer a mesma coisa, né? A gente realizar a contração do season com o is. Alright, vamos para a nossa próxima página. Observar a estrutura base, o centro da língua inglesa. Nós, então, começamos a entender frases que são feitas a partir de um pronome e um verbo. Um pronome, pronome eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ela ou ele, quando não é um ser humano, it, nós, we, vocês, you e elas e eles, they. E aí, o que a gente aprendeu nos nossos estudos anteriores? A juntar um desses pronomes com um dos verbos. Correto? Que verbos que a gente aprendeu anteriormente? A gente aprendeu o verbo work, aprendeu o verbo cook, o love, o drink, o speak, o run, o go, o fix, o teach, o wash, o pass, o play e o study. A gente já estudou anteriormente todos esses verbos. E a gente aprendeu o significado de cada um deles, não é verdade? Eu trabalho, cozinho. Verbo trabalhar, cozinhar, amar, beber, falar, correr, ir, consertar, ensinar, lavar, passar, jogar, estudar. Então, primeiramente, a gente observou essa tradução para cada um desses verbos que foram aprendidos. A teacher quer dizer, então, que pode ter uma outra tradução para essas palavras? Pode, dependendo do contexto que você está fazendo. Work é trabalhar. Dependendo do contexto, é funcionar. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o play, que pode ser o verbo jogar, se você está falando de jogar futebol, por exemplo, ou pode ser o verbo tocar, como tocar piano. É a mesma palavra, é o play. Então, em inglês, uma das coisas que a gente vai aprender é que as palavras podem ter diferentes significados. Geralmente estão conectadas de acordo com seus sinônimos. Muito bem. Além disso, a gente começou a observar o quê? Como que a gente faz uma frase afirmativa e depois como que a gente transforma essa frase em uma pergunta, porque não é exatamente igual a como a gente faz na língua portuguesa. Você lembra? Vamos retornar aqui. Se até aqui, aonde eu comecei explicando, ainda não está muito claro para você que está chegando agora, por exemplo, não deixa de assistir os estudos anteriores, os estudos que vão de 1 a 19. Lá a gente já explorou mais o conteúdo. E lembre-se, lindas e lindos, é importante que você siga as aulas passo a passo. Só dessa forma você vai entender muito bem o contexto que a gente está trabalhando na aula subsequente. Além disso, tudo aquilo que for trabalhado aqui dentro desse estudo de 20 minutos que a gente realiza juntos, seria o ideal que você copiasse cada uma das palavras aprendidas pelo menos umas 10 vezes, para assim você treinar a sua memorização. É só assim que as palavras ficam retidas na mente, ok? Muito bem. Então, o que a gente estava observando agora? Olha só. Vamos colocar um exemplo aqui. Se eu falo você trabalha, o você é o you e o trabalha é o work. Trocar a cor do work. Você trabalha é you work. E a gente coloca a tradução aqui embaixo. Isso significa você trabalha. You work. Mas, se eu quisesse perguntar isso em inglês, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessas letras também. Você que está acompanhando o estudo do celular, ela deve ficar um pouco pequena. Aí não tem problema, a gente utiliza mais quadros somente para apresentar o material, certo?
Olha lá, o você é o you. You trabalha é o work. E aí, se você estivesse perguntando, você trabalha? Em inglês não seria simplesmente você vir e, vamos ver se eu vou ter acesso aqui à ferramenta. Ah, vou. Não é você só colocar o you, depois colocar o work e colocar o ponto de interrogação. Em inglês a estrutura não vai funcionar dessa forma. Até existe, eu já comentei isso também nos estudos anteriores. Até existe você falar, você trabalha desse jeito. You work, só trocando a entonação. Mas é para situações específicas. Não é a todo momento que vai ser só assim. You work, e essa é a pergunta. Em inglês, para a gente transformar isso em pergunta, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar mais uma palavra. Deixa eu selecionar aqui, que eu vou ter que puxar um pouquinho para o lado. Em inglês, vai entrar mais uma palavra para se transformar em você trabalha. A gente vai colocar um verbo auxiliar aqui, antes do you. E agora sim, foi transformado, você trabalha, em inglês, em pergunta. Então, você trabalha é you work. Mas se eu pergunto você trabalha, é do you work. O do não tem tradução. Ele só está aqui indicando que isso é uma pergunta e é uma pergunta no tempo presente simples. A gente vai observar isso, essa mesma estratégia com os outros verbos. E a gente vai reparar que é a mesma estrutura da transformação da afirmativa para a interrogativa. Ok? Vamos para a próxima página, fazer com os outros verbos. Olha só. Lembrando você que está conectado ao vivo agora nesse momento, você que deseja desenvolver a sua habilidade de conversação em inglês, ou se você tem algum objetivo específico, quer passar numa prova que você necessita um certo nível de inglês, seja ela uma prova tipo IELTS, uma certificação internacional, ou uma prova de requisito para você fazer o seu mestrado, o seu doutorado, entre em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo. Você pode realizar aulas particulares focadas na sua necessidade. E assim alcançar todos os objetivos que você almeja que envolvam você ter a língua inglesa bem desenvolvida. Muito bem, enquanto isso, vamos seguir a gente aqui no nosso estudo explicativo diário. Olha só, vamos colocar aqui you e vamos colocar vários you. A gente não vai variar o pronome agora, a gente não vai falar ele, ela, a gente vai fazer só com you, só com você. E vamos fazer a afirmação de cada um aqui desses yous. Faltou um you aqui embaixo. Então, se eu quero falar você trabalha, é o you work, como a gente acabou de fazer. Você cozinha, you cook. Você ama, you love. Você bebe, you drink. Você fala, you speak. Você vai, you go. Você conserta, you fix. Você ensina, you teach. Você lava, you wash. E você passa, you pass. Frases afirmativas. Agora, a gente vai observar a transformação. Cabe mais dois aqui, não cabe? Se a gente juntar, cabe, né? Vamos colocar tudo numa só, então. Tem mais dois ius aqui, vamos ver se cabe mais um iu só. Ai, coube, vai ficar bem legal. Tudo junto. Depois do pass, você joga, você toca, you play, você estuda, you study. Então, se eu quero agora transformar cada uma dessas frases em pergunta, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente eu irei adicionar do lado o signo, o signo, o sinal de interrogação. Signo é em espanhol.
É sinal em português. Então, eu vou adicionar simplesmente o sinal, o ponto de interrogação no final, e aí eu já sei que está em forma de pergunta em inglês. Então, não é exatamente isso em inglês, certo? O que a gente observou no exemplo anterior? Que antes do pronome, ou seja, antes do you, certo? You é um pronome. E o work, ou os outros que estão aqui, são verbos. Então, olha só, dois tipos de palavra que estruturam a construção de frases em inglês: pronome e verbo. A gente já aprendeu diferentes pronomes, como eu escrevi aqui no quadro anterior, certo? Nós iremos aprender mais pronomes, mas por enquanto a gente está trabalhando com estes daqui. São estes que conjugam os verbos. E depois a gente colocou aqui os verbos, né? Um a um. Voltando agora aqui na transformação. Eu quero transformar cada uma dessas frases em pergunta. Eu quero perguntar assim: você cozinha? Você trabalha? Você ama? Você bebe? Então, em inglês, eu vou ter que adicionar mais uma palavra nessa construção. Qual é a palavra que eu vou adicionar? É o verbo auxiliar do. Eu adicionei ele antes de cada um dos pronomes dessas frases. Agora sim, a gente transformou as frases em pergunta. Então, se eu quero perguntar para alguém se essa pessoa, se você trabalha, no caso é o você, né? É esse o pronome que a gente está usando nesse momento, você. Se eu quero falar, você trabalha? Perguntando, eu vou falar, do you work? Se eu quero perguntar, você cozinha? Eu vou falar, do you cook? Se eu quero falar, você ama? Do you love? Você bebe? Do you drink? Você fala? Do you speak? Você vai? Do you go? Você conserta? Do you fix? Você ensina? Do you teach? Você lava? Do you wash? Você passa? Do you pass? Você joga? Você toca? Do you play? Você estuda? Do you study? O study é uma das palavras também que a gente vai perceber que existem formas um pouco diferentes de pronunciar ela. Tem gente que vai falar study, como se o D tivesse um som de R. Do you study? Do you study? Tem outras que vão falar com um som mais de D. Do you study? Do you study? Depende da região de onde você está ouvindo esse inglês. Então, observa só essa primeira ideia de você transformar a frase em pergunta. Não é exatamente igual à construção da língua portuguesa. Não é só a gente ir ali e colocar um ponto de interrogação no final. Teacher, e o resto das frases? Porque a gente fala, você trabalha, e a gente pode complementar depois. Você trabalha no hospital? Você trabalha na padaria? Você trabalha no supermercado? Você trabalha à noite? Tudo isso é complemento de frase. E complemento vai existir vários. Irão existir vários complementos para a gente colocar aqui. Assim como para a pergunta do you cook? Você cozinha? Você cozinha bem? Você cozinha carne? Você cozinha arroz? Você cozinha macarrão? Você cozinha todo dia? Então, depende depois ali do complemento. A gente vai aprender diversos complementos. Mas nesse momento inicial do estudo da língua inglesa, o nosso foco é entender o core. Essa estrutura, onde você afirma, pergunta e nega frases, utilizando qualquer um dos verbos da língua inglesa, menos uma exceção, que é o verbo to be, que funciona diferente de todos os outros verbos quando você está estruturando o presente simples e o passado simples. Verbo
que a gente também vai aprender no decorrer dos nossos estudos, o verbo to be. Mas, primeiramente, a gente vai focar a nossa atenção em aprender muito bem como que eu faço com todos os verbos. E depois a gente vai aprender a exceção, ok? Então, observa a afirmativa e observa a pergunta. Na pergunta, você tem que colocar o do antes do pronome you. Já na afirmativa, não existe essa palavra. Teacher, então, lembrando agora dos estudos anteriores, eu tenho que colocar o do na frente de cada um dos pronomes que você já ensinou. E aí isso quer dizer que virou uma pergunta? Lembre-se, não é somente o do. Quando a gente está falando do presente, existe uma variação. Nos pronomes he, she, it, a palavra não vai ser do, a palavra vai ser does. O does tem a mesma função do do, que é indicar que é uma pergunta e do presente simples. Mas ela é diferente. Ela se escreve diferente. Ela possui a mesma função, mas escreve diferente. A gente vai poder observar isso depois, quando a gente for realizar transformação das frases nos pronomes he, she, it. A gente vai fazer essa transformação aqui, em cada um dos pronomes. Vamos observar e vamos repetir, conforme eu for falando aqui. Aproveita esse estudo de hoje, lindos e lindos, que além de a gente observar a estrutura, a gente fez uma recapitulação do que a gente veio estudando até o estudo 19. Amanhã estaremos juntos para o próximo estudo. Aproveita esse estudo para você copiar aquilo que você aprendeu, além de anotar as informações mais importantes. O vídeo fica gravado e disponível no nosso canal do YouTube para você assistir quando quiser e quantas vezes quiser novamente. Eu desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira. A beautiful Wednesday, and see you all here tomorrow again. Bye bye, have you all a good time.